Prontinho, pode iniciar. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, Tudo bem com vocês? tudo. Então, tá bom. Quem puder abrir as câmeras aí, vamos. Eu gosto muito que o pessoal interage nas minhas aulas. Eu acho que essa interação é importante aí, tanto para vocês quanto para mim também, né? Demonstra interesse, demonstra que eu não estou aqui, né, dando aula sozinha, eu gosto muito dessa interação. Meu nome é Liliane, vou aplicar para vocês a disciplina de equipamentos, maquinários e insumos agrícolas, e vou começar a nossa aula hoje me apresentando. Todo mundo está me escutando bem, vendo minha tela? Sim, Não, certinho, então. Então, vou começar me apresentando. Como eu disse, meu nome é Liliane, tenho 26 anos, sou técnica em meio ambiente, pedagoga, e estou aí cursando o 8º período de agronomia, né? Estou aí quase finalizando, graças a Deus. E vou contar um pouquinho aí da minha trajetória, né? O ano passado eu tive a oportunidade de participar da 6ª edição do programa CNA Jovem, que é um programa de desenvolvimento de novas lideranças do agro. E, juntamente com esse programa, eu tive a oportunidade de idealizar o projeto Agroeduca, que é um projeto para levar o agro para alunos aí de escola de ensino médio e técnico, né? Para o pessoal, os jovens, ter mais conhecimento, mais vivência aí com o agro. Também tive a oportunidade de ser a coautora do livro Os Jovens, as Gerais e o Agro, onde eu conto um pouco da minha história com o agro, como que eu escolhi o agro, o que aconteceu, por que eu escolhi o agro, e também conto das minhas dificuldades ao longo do caminho, até hoje, né? Até eu ter chegado até aqui. Gosto aí de ler muito, gosto muito de ler bons livros e também gosto muito de viajar. E assim como eu apresentei para vocês, eu quero que cada um se apresente para mim, para a gente realmente se conhecer um pouquinho, interagir. Quem que vai começar primeiro? Meu nome é Carlos, tenho 12 anos e penso em fazer agronomia. Ah, sim. Você tem quantos anos, Carlos? 18. Ah, sim. É porque falhou aqui, eu entendi 12. Eu falei, uai, eu até assustei, uai. Um rapaz de 12 anos, tem 18, então, né? Que bom. Acho que você está indo no caminho certo. É muito bom a gente começar aí por um curso técnico, né? E para chegar, né, realmente na graduação, assim, com algo mais certeiro, com a base da agronomia, você escolheu um ótimo curso, Carlos. Agora, quem que vai ser o próximo? Boa noite, Meu professora. nome Sou a Geice, Boa tenho noite. 32 anos, comecei fazendo agronomia também, só que fechei porque eu achei que ia ser muito comprido e eu estava precisando logo. Então, optei Sim. então para agronegócio, mas eu fiz 4 meses de agronomia na faculdade da Uniub e fechei. E agora estou aqui, tentando ver se agronegócio vai dar certo. Ah, não, vai dar sim, Geice. É Geice que Geice, pronuncia? sim, Geice.
Não, tá no caminho certo, gente. Quem sabe agora já, quando você terminar o técnico em agronegócio, você já não começa na agronomia novamente, né? Pode ser, né? Vamos ver, né, até lá, né? Às vezes eu faço como se diz, a gente agrega, né, a matéria, porque já tem um pouco, né? Então, como se diz, o pouco já é muito, né, para um pouco de conhecimento, eu acho, né? Eu também Sim. gosto muito de ler também. Ai, que bom, nossa, bom demais. Eu acho que a leitura é o conhecimento das pessoas. Quando você tem a motivação de ler, você tem um conhecimento nas suas mãos, porque pessoas que vivem somente de ficar agarrado no telefone, eu acho que não tem muito conhecimento. O conhecimento está nos livros. Se você lê, você tem. Eu acho que é o dicionário da vida do ser humano, né? Que ali tem muito conhecimento. Você tem ali a chance de você aprender o que você deve ou não fazer, acho que é através das leituras, sabia? As pessoas aprendem a ter mais Sim. conhecimento, mais conteúdos para poder sobreviver nesse mundo. Sim, realmente, eu falo que a leitura ela abre a nossa mente, abre o nosso conhecimento e é tanto bom também, tanto para a mente quanto para a escrita, para o vocabulário, né? A gente fica Sim, mais, tem mais argumentos nas sim, conversas, né? Muito verdade. importante. Gostei, que bom que você gosta de ler. Ah, eu amo. Eu pudesse, eu tinha uma biblioteca, gosto demais de livro, viu? Ah, não, bom demais, tá que nem eu, então, adoro. Marcele, você quer se apresentar? Boa noite, Liliane, tudo bem? Boa noite, estou bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Marceli, moro em Perdizes. É, então, assim, eu gosto também de ler. Não gosto muito, assim, porque não tem muito tempo, mas gosto de ler no meu tempo livre, até que gosto de ler. E devido, assim, à área que eu atuo hoje, tive a necessidade de fazer um curso técnico, então optei pelo agronegócios, favorece também a área que atuo hoje, no momento. E, assim, estou gostando muito do curso, estou aprendendo. Então, assim, está valendo muito a pena. E, assim, só tenho a agradecer mesmo aos professores, a área que eu estou atuando hoje em dia. Então, estou gostando muito. Tenho 42 Ai, que anos bom. e, assim, futuramente eu penso em fazer esse curso na prática mesmo. Ir para a escola, porque no momento eu preciso mesmo uma coisa mais rápida. Então, por isso que eu optei pelo técnico. Mas eu penso em fazer ele em prática. Ah, sim, não, você está certinha, Marceli. Eu falo que, assim, conhecimento nunca é demais, né? E, às Sim, vezes, hoje em dia, né, todo mundo está aí com uma rotina tão corrida, né? Acaba que, às vezes, a exatamente. gente precisa de algo mais rápido. Isso. Mas tá muito bom. Ah, não, que bom que você está gostando, fico muito feliz. Certinho. Letícia, Letícia, você quer se apresentar para a gente? Acho que vamos continuar então aqui, né, pessoal? Tem mais alguém aí que quer falar alguma coisa antes da gente iniciar? Marceli, eu só vou pedir para você fechar o seu microfone, por gentileza. Sim. Obrigada, viu? Pessoal, qualquer coisa que vocês quiserem, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da nossa aula, pode abrir o microfone, pode perguntar, viu, pessoal? Eu gosto muito dessa interação, eu acho legal essa troca, de professor e aluno, porque a gente está aqui realmente para poder aprender, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre equipamentos, maquinários e insumos agrícolas, né? Hoje a nossa aula é de acordo com a apostila que vocês têm. Acredito que vocês já devem ter começado a ler, né, a apostila. Hoje a nossa aula vai ser da página 1 até a 38.
E aqui eu montei um material, né, para a nossa aula, e eu acredito que vocês já tenham lido e aprofundado aí no assunto, né? E eu vou falar realmente para complementar, né? Vou dar essa aula realmente para complementar a apostila. Hoje a gente vai falar, igual eu já disse, né, de equipamentos, maquinários e insumos agrícolas e entender, né, principalmente a base da mecanização agrícola e a importância, né, dela no sistema produtivo, né. Aqui, o porquê, né, que surgiu a mecanização, né? O ser humano, ele gera apenas 0,1 quilowatts de trabalho contínuo, né? O ser humano acaba que, devido aí à sua energia, ao cansaço, o ser humano não consegue entregar um trabalho que nem uma máquina, né? Uma máquina agrícola, aí como a gente vai ver no decorrer da nossa aula. Então, com isso, né, veio a necessidade da mecanização para aumentar a produtividade, né? E ao longo da história, a gente teve aí a evolução histórica da mecanização, né? Nem tudo são flores, né, gente? Eu costumo muito brincar que nem tudo é da forma que a gente vê hoje em dia. Hoje, com a tecnologia, com o avanço acelerado das coisas, a gente às vezes está acostumado muito a ver as coisas prontas, a ver e imaginar que sempre foi dessa forma que é hoje. E não, pessoal, principalmente no campo, teve muita evolução, né, da mecanização, evolução tecnológica. Hoje em dia, o campo, ele tem vários equipamentos, vários maquinários com alta tecnologia para atender aí a produtividade, a qualidade dos produtos e insumos agropecuários, né? Pessoal, se eu estiver falando muito rápido ou se vocês tiverem alguma dúvida, pode me interromper, viu? E aí, agora, vou passar aqui o próximo slide, pessoal. Falar um pouquinho aí dessa evolução histórica, né, da mecanização. A mecanização, ela começou com ferramentas manuais, né, e tração animal. Isso há 300 anos antes de Cristo, né, o pessoal utilizava animais, né, para ajudar aí no plantio, na preparação do solo, até mesmo aí muito serviço braçal que tinha nessa época. Então, quem aí às vezes tem algum parente, avô, bisavó, que às vezes conta histórias de como era o campo, né? Como que eram as atividades no campo. Antigamente já ouviu falar sobre isso, que realmente era tração animal, né? Que o animal ia na frente e tinha um equipamento atrás para ajudar. Então, o equipamento, ele funcionava realmente com atração animal. E depois, né, disso, tivemos o surgimento das semeadoras na Europa. E mais tarde, né, os motores de ciclo de Otto e diesel, que revolucionaram a agricultura. No Brasil, essa mecanização, ela começou, né, ganhou mais força, principalmente a partir da década de 60. Ou seja, né, a agricultura moderna só é possível por causa dessa evolução, né, dessa evolução da mecanização.
Então, pessoal, antes disso tudo, de toda essa tecnologia que a gente tenha acesso hoje, desses equipamentos altamente altamente tecnológicos, né, muitos automatizados, tem toda uma história, né, tem toda uma evolução. Não foi assim, de repente era tração animal e já veio para a era tecnológica. Teve toda uma história, uma linha, né, de evolução. Eu até coloquei aqui abaixo uma foto que demonstra essa evolução, né? Aqui a gente consegue ver aí os modelos de tratores agrícolas, como que era em 1892, depois foi evoluindo, como foi, né, em 1917, depois já evoluiu, e na década de 1920 já estava mais evoluído. Depois teve aí o modelo, né, da John Deere, de 1920 e 1940. Depois tivemos outra evolução, né, em 1921, esse equipamento já um pouco mais moderno em relação aos outros, né? E, por último, aqui nessa linha de evolução, o de 1926. Nossa, gente, quem diria que os tratores eram assim, né? Hoje em dia a gente vê esses tratores todos gabinados, né? Com ar-condicionado, com toda essa tecnologia, né, a gente às vezes esquece de pensar como realmente era, né? Até aqui tá tranquilo, pessoal? Vamos continuar. Aqui eu vou falar um pouquinho, pessoal, sobre os objetivos da mecanização. Os objetivos da mecanização, principal, né, objetivo, é aumentar a produtividade por trabalhador, né? Além disso, tornar o trabalho menos árduo e melhorar a qualidade das operações, como o preparo do solo, como o plantio, a colheita. A mecanização, ela não é só força, é uma precisão, né? Então, ela veio realmente para ajudar muito o produtor rural, para aumentar, perdão, pessoal, para aumentar a produtividade, reduzir os esforços físicos, melhorar a qualidade realmente das operações, né? E com isso aí, um trabalho que talvez levaria aí 2, 3 dias, com a mecanização, a gente consegue aí meio-dia, um dia. Então, realmente, é algo que, assim, é muito viável para uma fazenda ter maquinários, né? Reduz muito aí a carga horária de trabalho, né? Aqui eu vou falar um pouquinho também sobre a classificação das máquinas agrícolas, né? Existem vários tipos de máquinas agrícolas e, assim, pessoal, muito importante a gente ter essa ciência que para cada trabalho, para cada tipo de serviço no campo, a gente vai ter um tipo de maquinário para atender aquela demanda. Muitas das vezes, pessoal, às vezes a gente não vai assim lembrar de todas as máquinas, de todos os nomes, de tudo aquilo que envolve, né,
nos maquinários, os equipamentos agrícolas, mas assim, é muito importante a gente ter uma base e realmente uma base, uma ciência de como funciona, né? Então, a gente vai ter aí equipamentos, né, máquinas para preparo de solo, muitos aí arados, né? Essa primeira foto que eu coloquei aqui é um arado de realmente uma grade para que passa, né, no solo para realmente preparar o solo para o plantio, né? Porque a gente não pode simplesmente chegar lá, né? O produtor não pode simplesmente chegar lá na fazenda e falar, vou plantar hoje e pronto. Tem todo um preparo do solo, né? A gente tem que preparar o solo para receber o plantio, né? Para ser um plantio eficaz. Depois também vamos ter aí a máquina de semeadura e plantio, né? E aplicação de fertilizantes, que é essa fotinha aqui, dessa máquina aplicando fertilizante. E vamos ter também uma máquina para aplicação de defensivos e outro tipo para colher, né? E eu quero ressaltar aqui, pessoal, que aí para colheita, para semeadura, para aplicação de fertilizantes e defensivos, e principalmente para colhedeiras, né? Para cada tipo de cultura, vai ter um tipo de colhedeira igual. A mesma colhedeira que eu colho o café não vai ser a mesma que eu vou colher uma, uma soja, um milho, um algodão, por exemplo. Então, cada cultura vai ter a sua particularidade. Aqui, pessoal, vou passar o próximo slide. Na verdade, pessoal, eu vou compartilhar agora um vídeo para complementar a nossa aula sobre a classificação, né, de máquinas e implementos agrícolas, por que que eu gosto de trazer, né, pessoal, o vídeo? Porque eu acho que é tão bom a gente aprender vendo, igual esse vídeo que eu escolhi para a nossa aula. É um vídeo que mostra alguns equipamentos, ele vai mostrando, explicando. Eu acho isso muito bom, porque, querendo ou não, a gente aprende vendo, né? Então, as minhas aulas, geralmente, eu vou falar e vou compartilhar um pouco dos vídeos, porque eu não tenho, como se diz, não tem como eu mostrar, não tenho os equipamentos aqui para mostrar para vocês, e eu acho importante essa interação com o vídeo. Vou compartilhar aqui. Bem-vindos a mais uma Vocês videoaula. estão ouvindo o vídeo? Iremos conversar sobre máquinas e implementos agrícolas para plantio. Eu sou o professor José Cláudio Ferraz. Inicialmente, eu gostaria de Estão conseguindo ouvir? comentar com vocês algumas terminologias. Tá? Então, eu acredito que vocês já Certinho, ouviram, legal. né? Ou já leram as palavras Vou voltar aqui. semeadeiras, plantadeiras, adubadeiras, roçadeira, né? Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Iremos conversar sobre máquinas e implementos agrícolas para plantio. Eu sou o professor José Cláudio Ferraz. Inicialmente, eu gostaria de comentar com vocês algumas terminologias. Tá? Então, eu acredito que vocês já ouviram, né? Ou já leram as palavras semeadeiras, plantadeiras, adubadeiras, roçadeira,
né? Como vocês já viram, semeadoras, plantadoras, adubadoras, roçadoras. Então, essas terminologias diferenciam do nome, né, popular para o técnico. Então, nós, enquanto técnicos, devemos usar o sufixo ora. Então, ó, para esses implementos agrícolas, semeadora, plantadora, adubadora. No popular, o sufixo é eira. Então, semeadeira, plantadeira, adubadeira. Então, semeadeira e semeadora é a mesma coisa, o mesmo implemento agrícola. Plantadeira e plantadora, o mesmo implemento agrícola. Adubadeira, adubadora, o mesmo implemento agrícola. E a única diferença aqui é o nome técnico e o popular. Mas qual a diferença entre semeadora, plantadora e transplantadora? Então vamos lá. Vamos entender primeiro. Semeadura. O que é a semeadura? É a operação de introdução de sementes de plantas com vista ao seu desenvolvimento cultural. Então, semeadura é depositar semente no solo. Plantio é uma operação de introdução no solo de quê? De partes vegetativas de plantas, como toletes, manivas, tubérculos. Ou plantio de cana, de mandioca e de batata, por exemplo, com vistas ao seu desenvolvimento. E transplantio é a operação de introdução no solo de plantas no estágio inicial, ou seja, transplantio se refere a mudas, com vista ao seu desenvolvimento cultural. Então, transplantio é depositar no solo mudas. Assim, a semeadora deposita semente no solo, a plantadora deposita partes vegetativas no solo e a transplantadora faz o transplantio de mudas, ou deposita mudas no solo. Então tá aí a diferença entre semeadora, plantadora e transplantadora. E a partir de agora, a gente vai falar sobre as semeadoras, plantadoras e transplantadoras. As semeadoras, existem inúmeras fabricantes, inúmeros implementos disponíveis no mercado. E dentre os principais fabricantes, eu trouxe aqui, ó, tem a Valtra, a Tatu Marquesan, a própria New Holland, a Massey Ferguson e muitas outras que fabricam esse tipo de implemento agrícola. E as semeadoras, elas são utilizadas em cultivo de milho, feijão, soja, arroz, trigo, sorgo e etc. Então, as semeadoras têm por finalidade distribuir no solo, seja ele preparado de forma convencional ou com práticas conservacionistas, como por exemplo plantio direto, uma certa quantidade de sementes com uma distribuição ou uma disposição pré-determinada. Então, eu trouxe aqui um modelo básico de semeadora, nesse caso a adubadora, para mostrar as principais partes dela. Então, aqui tem o cabeçalho, a barra de engate no trator. Tem a plataforma, aqui. Esses depósitos dianteiros são depósitos de adubos. E o depósito traseiro é para colocar as sementes. Cada depósito desse aqui é referente a uma linha de semeio. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
12 linhas, pode chamar também de plantio, mas é a linha de semeio. Da mesma forma, nesse caso aqui, tem a distribuição dos adubos para cada linha dessa. O que é que ainda tem? Para aqui da parte dianteira, onde tem um depósito de adubo, para depositar o adubo no solo, ele vem por uma canaleta, e aí tem os discos duplos para fazer a abertura no solo e depositar esse adubo. Na parte traseira, tem os discos de corte de sementes, então para fazer a abertura no solo, deposita a semente, tem as rodas limitadoras de profundidade e as rodas compactadoras, né, que vai funcionar ali como para firmar o solo após a semente ser depositada. Chama atenção ainda para o marcador de linhas. Algumas semeadoras ainda possuem esse marcador de linha, serve como uma baliza para o operador alinhar o plantio. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, conheça a Base 44. Eu criei um app para seguir hábitos diários que ajuda usuários a acompanhar seu humor, refletir sobre anotações anteriores. As semeadoras devem exercer as seguintes funções. Isso aqui é importante, tá? Vamos fazer uma comparação. Num cultivo, num semeio manual, no cultivo de milho, por exemplo, com auxílio de enxada, o que é feito? O trabalhador, né, a pessoa que está ali fazendo o plantio, vai pegar a enxada, abrir a cova, manualmente coloca a semente e fecha essa cova. E aí firma o solo ali em cima dessa semente. Então, esse seria o ato do semeio. Abrir a cova, deposita a semente e fecha. Então, independente se é manual ou mecanizado, com o manual com auxílio de uma enxada, ou com auxílio de uma matraca, ou mesmo mecanizado com uma semeadora, isso vale também para transplantadora e para plantadora, tem o mesmo mecanismo, tem a mesma essência. Tem a mesma essência. É fazer uma abertura no solo, depositar o material, que seja a semente, parte vegetativa ou a muda, e depois cobrir, com exceção da muda, que vai cobrir ali apenas o substrato. O que vai diferenciar são os mecanismos para cada um tipo de material que está sendo utilizado para o plantio. Então, esse mecanismo em semeadoras, ele visa abrir um suco no solo, como já falei anteriormente, dosar a quantidade de semente, posicioná-la no solo, cobrir o suco e firmar o solo ao redor dessa semente. Então, ele vai ter um mecanismo de disco lá para fazer essa abertura, a modelagem do suco, vai haver a distribuição da semente, depois a cobertura, e aí vem a compactação. Compactação é o termo utilizado, mas não pode compactar essa semente, vai só cobrir e firmar. Tá? Então, a semeadora, através de seus mecanismos de disco, de corte, né, o modelador de suco, deposita a semente lá, cobre o suco e firma essa semente, firma o solo em cima dessa semente, está realizado a semeadura. As semeadoras devem permitir obter uma regularidade de profundidade e de distribuição da semente na linha, um alinhamento e espaçamentos perfeitos, uma economia sensível de sementes, ou seja, colocar a semente ali no espaçamento que é desejado, colocar a quantidade de sementes que é desejada. É mais rápido, tem polivalência em relação ao tipo de semente, então uma implemento agrícola pode fazer a semeadura de milho, feijão e soja, por exemplo. Então vai fazer alguns ajustes lá no disco dosador.
e a possibilidade de trabalho em velocidades um pouco mais elevadas. Se a máquina, ao mesmo tempo em que dose coloca a semente no solo, ela também executa a mesma operação para fertilizantes e adubos. A máquina é designada, então, né, no caso máquina, o implemento agrícola, ele é designado, então, como semeadora adubadora. Então, se além de semear, depositar o adubo no solo, denominamos esse implemento agrícola de semeadora adubadora. Os principais tipos de semeadoras. As semeadoras devem atender diversos sistemas de produção agrícola e podem ser classificadas principalmente como quanto à forma de distribuição das sementes, quanto à forma de acionamento, quanto ao tamanho das sementes. Vou detalhar a seguir. Quanto à forma de distribuição das sementes, ela pode ser em linha. Considerando que seja em linha, pode ser linha contínua, com as sementes distribuídas em linha, porém sem precisão na distância entre as sementes, como por exemplo no cultivo de arroz. Então, na linha, aqui, ó, não há distância entre as sementes. Por isso que é contínuo. Mas, entre uma linha e outra, é respeitado o espaçamento. Então, seria a forma de distribuição em linha contínua. Mas tem também a distribuição em linha, mas de precisão. Então, as sementes são distribuídas em linha com espaçamento entre as sementes bastante uniforme. Então, dessa forma, a gente tem a distância na linha entre as sementes, nessa distribuição. E, considerando aqui a entrelinha, também vai atender ao espaçamento adotado. Comumente utilizado para soja, milho, feijão. Tá? São exemplos de semeadoras em linha de precisão. Mas a distribuição dessas sementes pode ser a lanço. Então, a lanço terrestre, sementes soltas ao acaso no solo pelo homem ou por implementos agrícolas tracionados por tratores. Por exemplo, aqui nos semeios de muitas forrageiras, né, de gramíneas, pastagem. Então, pode ser feito com o implemento agrícola uma semeadora a lanço, também chamado de distribuidor de sementes. E também a lanço pode ser aéreo, sementes soltas por acaso no solo por aviões ou helicóptero. É uma outra opção. Isso também vale para a cultura da pastagem, né? Gramíneas. Pecuária de leite e pecuária de corte. Quem conhece um o quanto elas são diferentes. E é por isso que a pós-graduação Quanto às semeadoras, a forma de acionamento, ela tem um acionamento manual, acionado exclusivamente pelo homem. Ela pode ser, que no caso seriam as matracas. As semeadoras de tração animal, a gente viu em aulas anteriores. As motorizadas, que possuem apenas elementos dosadores acionados por um motor de combustão interna. Então temos algumas semeadoras desse modelo. E o que a gente vem estudando aqui, as tratorizadas, né, acionadas e locadas por tratores agrícolas. Então, exemplificando, manual a matraca, a semeadora de tração animal e a que a gente está utilizando aqui, a tratorizada. As semeadoras acionadas pelo trator são as principais utilizadas no nosso país. E quanto à forma de acoplamento ao trator, podem ser classificadas. Então, as semeadoras quanto ao acoplamento de arrasto, acoplada à barra de tração, semimotadas, acoplada aos dois braços inferiores do sistema hidráulico de 3 pontos, e montada, acoplada aos 3
pontos do sistema hidráulico, de 3 pontos do trator. Então, as mais comuns são de arrasto e montada. Quanto ao tamanho das sementes, as semeadoras podem ser de sementes miúdas, selecionadas quanto à massa, por exemplo, quilograma de sementes por hectare, e geralmente são gramíneas, com exceção do milho. E as sementes graúdas são selecionadas quanto ao número, por exemplo, número de sementes por hectare, e geralmente são leguminosas. Então, por exemplo, soja, feijão, são as sementes graúdas, e o milho aqui que é a exceção. Quanto às plantadoras, que têm por finalidade depositar partes vegetativas no solo, como bulbos, comos e tubérculos, como exemplo, mandioca, cana-de-açúcar e batata. E vai ter a mesma essência das semeadoras. Vai ter um mecanismo que vai fazer a abertura do suco, depósito dessa parte vegetativa no solo, o fechamento e a compactação ao firmar o solo. Só que chama um detalhe nas plantadoras, que ainda elas precisam de uma alimentação manual. Então, muitas plantadoras têm que ter pessoas ali alimentando, por exemplo, colocando como, colocando tubérculo, colocando bulbo, para poder fazer o plantio. Por outro lado, já existem algumas que não há mais a necessidade de estarem ali pessoas alimentando, como algumas plantadoras de cana. Então, como eu falei, as plantadoras podem ter alimentação manual e a colocação direta pelo tubo de descida. Precisa ali de estar a pessoa fazendo isso para que ocorra o plantio. E tem outros modelos que tem de alimentação manual também, com colocação direta do tubo de descida. Então, aqui um exemplo para a mandioca. Tem umas que são semiautomáticas, com prato rotativo vertical com alvéolos com deposição controlada. Então, aqui só para exemplificar. E tem plantadores manuais semiautomáticos com distribuidor vertical de correntes ou correia. Utilizado aqui, por exemplo, no plantio de batata. Com alvéolos ou colheres e com deposição controlada. E as transplantadoras, elas têm por finalidade distribuir plântulas ou mudas no solo. E elas ainda dependem de uma pessoa para fazer essa alimentação manual. E além de mudas de frutíferas, de espécies florestais, também tem disponível no mercado transplantadoras para hortaliças, como repolho e alface. É isso, aguardo vocês na próxima aula. Pessoal, esse vídeo realmente foi aí um pouquinho, né, para mostrar como que funcionava e como as semeadoras e plantadeiras hoje em dia, né? E peraí que eu vou parar de compartilhar aqui. E a gente deu para perceber, né? Deu para ver que realmente muita coisa mudou, né? Teve realmente uma evolução de como plantava antigamente, como planta hoje. Então, assim, realmente esse vídeo é para complementar a nossa aula. Eu vou até mostrar para vocês aqui também, aproveitar que a gente ainda tem mais um tempinho aí, e eu acho que eu quero muito bater nessa tecla das máquinas. Vou mostrar para vocês aqui como que é, né, uma máquina, um maquinário aí que prepara o solo, né? Eu vou pesquisar aqui, vou compartilhando com vocês.
Só um minutinho que a internet aqui, nossa, tá uma benção hoje. Acho que para todo lado, né, gente? Deve ser por causa da chuva, né, não, professora? Eu acho Tá que é chovendo por muito causa por arredor. da chuva. É, a, a, peraí, quem que falou, gente? É porque eu tô em outra tela, eu não tô vendo. A Jéssica, a Marcele ou a Jéssica que falou? A Geis, Jéssica, eu acho que é por conta realmente da chuva. Tá chovendo bastante aqui de Araxá mesmo. Compartilhar minha tela. Pessoal, acabei de compartilhar aqui com vocês esses maquinários, né? Aqui é um maquinário que realmente é de preparação de solo, né? Igual eu expliquei para vocês, realmente preparando aí o solo para receber, né, o plantio. Agora eu vou mostrar para vocês outro equipamento. Acho que da semeadora e a plantadeira, acho que vocês já viram muito aí no vídeo que eu passei, né? Aqui eu quero mostrar para vocês as colhedeiras. Colhedeira de café. Ó, como que é, pessoal? Tem vários modelos, né? Mas os mais utilizados aqui na região, né, do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, são aí, ó, a Case, tem outras marcas também aí no mercado, mas, igual, eu já vi muito da Case aqui na região e muito da Jacre. Ó, como que é, pessoal? Tá dando para vocês verem aí? Essa vi é bastante a também colhedeira do café, né? na empresa que eu trabalhava. Na empresa que eu Sim. trabalhava, da Montesa, em Salitra, a gente via bastante dessas maquinários aí. Porque lá mexe com batata, mexe com café, a Montesa de Salitra. Sim. Mas tem Nossa, bastante desses maquinários. Oi? Lá tem bastante maquinários, assim. Sim. É muito bacana, né? Essa diversidade. Aqui na região é uma região muito multiculturas, né? A gente consegue aí ter várias culturas aí, soja, milho, café, batata. Lá mexe com Ali pro bastante lado de coisa. São Lá mexe com Gotardo. batata, mexe com café, com soja, com milho, mexe com tudo lá na Serra Salitra, lá na Montesa. Ai, sim. Nossa, que bacana. Lá eu não conheço, assim, esse local aí, né? Eu já passei muito ali perto de Serra do Salitre, conheço, assim, a região aqui, mas especificamente essa empresa nunca fui, né? Ela é já Nessa antiga, já fazenda. essa empresa já é uma fazenda grande lá.
e que contrata bastante pessoas. Eu trabalhei lá também como técnica agrícola lá uma vez. Aí não deu certo, muito certo, eu saí. Ah, sim. Nossa, mas que bacana, né? Realmente eu falo que assim, vocês que têm a oportunidade de trabalhar na área, ou então de talvez ir numa fazenda, ver como que é uma preparação de Mas lá solo, eu trabalhava como um técnica agrícola, mas eu plantio. trabalhava fazendo apontamento para a empresa. Ah, sim, mas no setor administrativo, então. Ah, entendi. Não, mas é bom. E assim, vocês que têm aí a oportunidade de ir acompanhar como que é um plantio, como que é uma preparação de solo, como que é aí a colheita. Gente, não percam essas oportunidades, porque a gente aqui na sala de aula, a gente aprende, né, a teoria, mas pessoal, nada como a prática. A prática, eu falo que tudo na nossa vida, a gente aprende na prática, é ali vendo, eu acho que esse negócio de você ver como que realmente funciona, tá ali, é outro tipo de conhecimento, sabe? Porque igual a gente está aqui, eu estou mostrando para vocês como que é, mas realmente ver como funciona é só no campo, né? Aqui, pessoal, é uma colheitadeira, né, de soja. Olha que bacana, é enorme, gente, essa colheitadeira, e é como eu disse para vocês, tem de várias marcas aí no mercado. Hoje em dia, né, com esse tanto de tecnologia, a gente tem várias marcas aí para agregar no mercado. Mas vamos aqui continuar na nossa aula. Compartilhei aqui algumas imagens com vocês. Vou apresentar para vocês agora o restante da aula. Vamos aqui. Espera aí, só um minutinho, pessoal. Tem um erro aqui. Prontinho, deu certo, pessoal. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o abrigo, né, de máquinas, né, o local onde o pessoal deve aí guardar as máquinas, né, e assim, pessoal, as máquinas, elas têm um alto custo, né, de um alto custo, e sofrem depreciação, né? Sofrem aí alguma
É igual carro, né, gente? A gente, às vezes, compra zero, mas no ato ali de você tá tirando o carro da concessionária, ele já desvaloriza, né, pessoal? E, e peraí que não. Vocês estão vendo minha tela? Peraí. Estão conseguindo visualizar, então, né? Então, pessoal, as máquinas, elas sofrem, né, uma desvalorização, é como um veículo, um carro. A partir de quando você sai com ele da concessionária, ele já está desvalorizando, né? Então, no campo, as máquinas, né, sofrem aí com o clima, né, pega sol, pega chuva, então isso, querendo ou não, vai depreciando, né, a máquina, as máquinas. Por isso, é fundamental, né, ter aí um abrigo, ter um local, um galpão para proteger a máquina aí do desgaste, do clima, né, do sol, chuva. Quanto melhor a conservação, menor a depreciação, né? Quanto mais a gente conservar a máquina, né, mais ela vai perder aí a valorização, né? Então, eu acho que é muito importante a proteção dessas máquinas, e os produtores, eles têm essa ciência, né? A maioria, mas, por exemplo, pode acontecer de chegar em alguma fazenda e não ter um abrigo, não ter um galpão para guardar essas máquinas. É sempre importante estar aí ressaltando essa importância para os produtores, de ter esse abrigo realmente para proteger e para a organização da propriedade também, né, para a segurança. Segurança tanto aí de acontecer algum tipo de acidente ou fatalidade, ou roubo, alguma coisa do tipo, né? E os critérios, agora eu vou falar um pouquinho sobre os critérios para a construção do abrigo. O abrigo, ele deve ter, né, aí um acesso, uma centralização, uma segurança para as máquinas, né? É importante, né, ter um bom acesso, ser central para a propriedade, ter um leve declividade, né, para escoamento da água, realmente precisa, né, escoar a água, porque se, por exemplo, for um abrigo que ainda mantém ali uma água, vai acabar depreciando a máquina, né? A organização, gente, também produtividade, né? Então, assim, eu acho muito bacana a gente ressaltar e frisar muito isso, porque você protegendo, você cuidando do maquinário, aquilo realmente vai estar agregando para a sua produtividade, lucratividade, porque você não vai estar tendo prejuízo, né? Agora vamos falar aqui das partes, né, desse abrigo. As partes do abrigo, o abrigo, ele pode ter aí um galpão, né, para guardar as máquinas, os maquinários, uma ferramentaria para guardar as ferramentas que vão ser utilizadas aí
quando for arrumar algo que estragou, para as ferramentas que serão utilizadas para a manutenção dos maquinários. Isso permite, né, uma manutenção preventiva e organização do trabalho. É muito importante ter aí essas partes, né, no abrigo, o galpão, a ferramentaria, a oficina, o almoxerifado, o escritório, o pátio, realmente, gente, para ter essa organização do trabalho e ter as partes para cada devido maquinário, para cada devido tipo de trabalho, né, para realmente manter aí a organização. A minha tela ficou preta do nada, não foi eu que saí, não, é porque, não sei, desligou sozinho. Aí. Não, certinho, desligou. Deve ser a internet, Jace. Não sei o que foi, não. Eu estava aqui assistindo a aula e, de repente, saiu do nada e ficou lá aparecendo, configurando. Eita, nossa. Mas a aula fica gravada, depois a tutora Lívia, ela manda o link da aula para vocês, aí dá para vocês acompanharem toda a aula e tal. Depois também eu vou compartilhar os slides, os links dos vídeos que eu passo para complementar a aula, então vai dar tudo certo. Certo. De nada. Aqui, pessoal, vou falar também um pouquinho do depósito, né, de combustível. Aí em fazendas de grande porte, acaba que tem, né, um depósito para combustível, acaba que realmente até as fazendas de porte pequeno, às vezes guarda aí um combustível, porque não vai vir todos os dias na cidade para buscar combustível e tal. Então, é importante ter um lugar, um local ventilado, seguro, para facilitar o abastecimento dos maquinários. Agora vamos ressaltar aqui outra parte muito importante aí para a manutenção dos maquinários agrícolas, né, que são as ferramentas essenciais, que deve ter aí em toda fazenda, né, que os alicates, né, tem vários tipos de alicates. Vocês devem já conhecer aí o alicate universal, né, tem o de pressão, trava interna e externa. Tem as chaves, né, que de boca, estria, mista, Allen, soquete, Phillips. Pessoal, eu não vou aprofundar exatamente aqui em ferramentas, porque eu acho que é mais assim, para quem vai mais para essa área de mecanização, mecânica agrícola. Então, para a gente ganhar tempo aqui na nossa aula, eu vou falar só desses tipos mesmo, só falar aqui para vocês, né, as outras ferramentas que devem ter aí numa propriedade, né, que também aí martelo, marreta. Acredito que muitos de vocês já conhecem, né, esses tipos de ferramentas, soca polia, talhadeira, punção, arco de serra. E agora eu vou falar aqui também dos aparelhos de medidas. Os aparelhos de medida, pessoal, são os medidores aí de comprimento. Tem aí medidor de comprimento, o metro, a trena, o paquímetro, o micômetro. O metro e a trena são mais conhecidos, né? Agora, o paquímetro, o micômetro, nem todo mundo conhece. E eu vou passar
um vídeo aqui de uma aula aqui, que o professor ele mostra, a pessoa mostra esses equipamentos, né? Para realmente a gente conhecer, para a gente realmente saber como que utiliza, o que é que faz, né? Vou adiantando que o paquímetro, ele mede o externo e interno em profundidade, né? O micômetro ele é mais preciso, né? Ele mede apenas partes externas. E o torquímetro, ele mede o torque, garante o aperto uniforme aí do equipamento, evita quebra e folga, né? Essencial em motores e cabeçotes. Esse torquímetro que a gente está vendo aqui na imagem, ele é da Stanley, e eu vou compartilhar aqui um vídeo falando desses equipamentos, mostrando como que funciona. E Professora, eu tenho uma pergunta. A gente trabalha com a agronegócio, a gente trabalha com esses equipamentos, ou Geice, esse eu vou ser equipamento é muito mais para a sincera parte da com você. oficina? Esses equipamentos, eles são mais utilizados em parte realmente de mecânicos, sabe? Então, assim, eu já adianto, assim, para vocês que essa matéria é realmente para vocês terem um conhecimento aí mais de máquinas agrícolas, mas, como em todo grade curricular, a gente tem que ter algumas matérias, assim, realmente para conhecimento, né? Mas não é algo que, por exemplo, você tem que saber, assim, de tudo. Por exemplo, nossa, de cada ferramenta, de cada medidor, não precisa se preocupar com isso, sabe? Porque é coisa que realmente no dia a dia não vai utilizar. Mas eu já adianto que, por exemplo, uma máquina, por exemplo, uma plantadeira, geralmente a gente tem que saber regular uma plantadeira. Mas isso é algo que você vai aprender na prática, no campo mesmo. Que acaba que, como se diz, a gente, como é um curso à distância, né, EAD, até mesmo, vou ser bem sincera com vocês, que até mesmo cursos presenciais não chegam a ver realmente como que é regular uma plantadeira. É raríssimo os cursos que a gente vê isso. Geralmente a gente aprende mesmo no campo, na prática. Você ficou preocupada, Geice? Não, pode ficar tranquila. Assim, realmente a gente passa, e eu estou abordando toda essa matéria, geralmente porque é uma matéria que tem na grade curricular, aí, tanto no curso de vocês técnico em agronegócio, quanto técnico em agropecuária, também na agronomia. É realmente assim, gente, eu gosto muito de ser sincera e tranquilizar vocês, porque a gente não sabe de tudo nesse mundo. Então, assim,
realmente essa parte aí de ferramenta, de medidor, vocês podem ficar tranquilos, que é coisas que vocês vão ver realmente na prática. Por isso que eu falo que é muito importante vocês irem, quando vocês tiverem oportunidade de ir numa fazenda de algum amigo, de algum familiar, ou de estar aí na empresa de vocês, onde vocês trabalham, não percam a oportunidade de acompanhar como que é uma preparação de solo, como que é um plantio, uma colheita, seja de qual cultura for. Mas nessas questões aí de ferramentas, de medidores, podem ficar tranquilos, que vocês não vão utilizar assim no dia a dia, não. O Vamos lá, vídeo. então, né? Como a gente havia, né, falado, vamos fazer aqui a demonstração de alguns instrumentos, né, que nós temos aqui, conforme nós vimos na teoria, ok? Então, a princípio, nós temos as trenas, né? Temos aqui, né, uma trena plana, ok? Nós vimos que são instrumentos aí muito utilizados, tá? A trena de fita, ou trena chata plana, tá? Uma, né, é utilizada para medidas lineares e essa daqui, né, para circunferenciais, tá? Consigo pegar circunferências, né? E alguns outros instrumentos que nós temos aqui, né? Goniômetro ou medidor de ângulo, tá? Nós vamos verificar também, ok? O paquímetro, nós vamos fazer a leitura, né, do paquímetro, conforme nós vimos ali como que nós utilizamos. Repare então, né, que, né, os instrumentos devem ser protegidos, né? No caso aqui, esse instrumento, ele tem a sua bolsinha aqui, né, para armazenagem, tá? Alguns outros instrumentos, eles podem ter, né, a sua caixa, né? Claro, esse outro paquímetro aqui, ele vem acomodado aqui numa caixa. O importante é, o instrumento ele deve estar sempre, né, preservado, tá? Quanto à sua integridade, quanto à sua melhor utilização, tá? Esse nosso instrumento aqui, né, que nós vamos verificar também, é um relógio comparador. Esse aqui, no caso, nós podemos verificar que é um relógio comparador, né, centesimal, tá? Ele serve para fazer algumas medidas, né, no caso aqui, né, do controle dimensional, né? Podemos relembrar, por exemplo, quando falando em tolerâncias geométricas, nós vimos alguns esquemáticos com esse instrumento. Estão lembrados? Para controle de paralelismo, perpendicularidade, circularidade, é um dos instrumentos que é utilizado, né, claro, né, em conjunto com o seu suporte, tá? Ainda, né, podemos analisar também esse outro instrumento aqui, tá, que é um relógio apalpador. Qual que é a diferença dele? Esse instrumento, ele tem uma dinâmica, né, uma mecânica diferente, tá? Ele tem aí, né, também o relógio, né? Esse daqui, né, podemos verificar também que é um aparelho, né, centesimal, ou seja, 0,01 milímetro de resolução, tá? E também é utilizado para fazer essas conferências de algumas tolerâncias, tá? Também estão aqui acomodados devidamente assim em suas embalagens. Muito importante, pessoal, né, a preservação do instrumento. Notem que aqui no caso, né, cada um deles tem um código. Isso é para a sua rastreabilidade. Então, toda vez que nós temos um instrumento de medida, nós comentamos que, né, é necessário ter uma rastreabilidade desse instrumento, inclusive das trenas, tá? Então, notem aqui que as próprias trenas também têm seu número. Ok? Esse aqui no caso, 0002. Lembram o que isso significa? Significa que essa trena tem um número de certificado, tem uma data de calibração, tá? E esse certificado prova que
ela tem uma integridade em sua extensão, tanto na marcação, tá? Quanto no seu material, na sua apresentação. Então, reparem também que falamos de sistemas métricos de medidas. Essa trena, no caso aqui, né, ela traz o sistema, né, de milímetros. Então, ela tem 1 milímetro de resolução, ok? Tem algumas informações aqui que nós podemos verificar, dá para perceber. Aqui está marcado 20 graus Celsius, 50 newtons, N, né? O que significa esse 20 graus Celsius e 50 newtons numa trena? No caso aqui, significa que essa é a temperatura e, né, a pressão, né, o torque que foram realizados, né, a sua calibração. É a medida, os parâmetros de medidas da sua calibração. Então, só aqui nós vimos que, né, trabalhamos uma grandeza de comprimento, que é a própria trena, uma grandeza de temperatura, né, que é a temperatura de calibração, tá? E uma outra grandeza de força, 50 newtons, que é a pressão que vamos executar a atividade com essa trena, tá bom? Ok? Além desses instrumentos, o que mais que nós temos aqui, né? Lembra do micrômetro, né? Nós temos aqui alguns modelos de micrômetro também, que nós vamos trabalhar aqui na nossa aula de hoje, tá? Então, hoje nós vamos, né, analisar como nós utilizamos esses instrumentos, como nós verificamos esses instrumentos na prática do dia a dia, tá ok? Então, temos aqui o micrômetro de 0 a 25, né? Temos o micrômetro aqui, né, de um outro range, ou seja, uma faixa de medição maior. Esse daqui, ó, é o micrômetro de 25 a 50. Então, nós verificamos, né, aqui no seu corpo essa medida. E já vemos a resolução também, centesimal, 0,01 milímetro, né? É a menor medida que nós vamos identificar ao rotacionar aqui o tambor. Tá ok? Mesma coisa, ele tem o seu código, tem a sua calibração, tem a sua validade para a sua rastreabilidade durante a utilização. Tá ok? Pessoal, realmente passei para agregar, para vocês verem essas ferramentas, porque muitas pessoas não sabem o que é, nunca viram, então acho bacana mostrar, e eu não tenho esses equipamentos aqui para mostrar para vocês, por isso que eu passei o vídeo. Vamos continuar nossa aula. Hoje, graças a Deus, nossa aula está rendendo bastante. Ai, pessoal, fico tão feliz quando as aulas rendem assim, e que vocês perguntam, e que a gente realmente interage, eu acho isso muito importante. E aqui, vamos ver aqui, agora vai aparecer a minha apresentação. A internet está um pouquinho ruim. Acho que... Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Ai, que bom, Geice. Nossa, eu fico muito feliz que você está gostando da aula. Ai, bom demais. Agora a gente vai falar sobre outros medidores, né? Medidores aí de velocidade, que é o tacômetro, velocímetro. Eu não vou explanar muito, pessoal, porque realmente a gente já está com o nosso tempo acabando aí, infelizmente. E
E isso acaba que é coisa igual que eu disse para vocês, que a gente não utiliza tanto no campo. Tem aí o medidor de tempo, né, que todo mundo conhece, o cronômetro, o orímetro. Tem aí o medidor de pressão, o manômetro, de eletricidade, que é o multiteste, transmissão de potência, pessoal. Vou colocar aqui para vocês. A transmissão de potência, ela pode ser dependente, independente ou duplo estágio. É essencial, né, aí para implementos como pulverizadores e ensiladeiras. Aqui existem, né, vários tipos de engrenagens. As engrenagens, pessoal, para realmente manter aí a regulagem e o funcionamento da máquina. Também não vou aprofundar, porque isso aqui é coisas que realmente compõem aí as máquinas agrícolas, né? Existem aí vários tipos de correias, né? Cada uma vai ter a sua utilidade de acordo aí com o que faz dentro da máquina agrícola, né? As vantagens é que não transmite choque, é de fácil manutenção e econômica, coisas essenciais aí nas máquinas, né? Para qualquer máquina funcionar, precisa ir das engrenagens, das correias. Outra coisa também, pessoal, todo tipo de máquina, até mesmo os nossos veículos, né? Aí seja aí moto, carro, precisa de lubrificação, né? Qual que é a função da lubrificação? É reduzir o atrito ali das engrenagens, dissipa calor, né? Evita aí do carro, da máquina, esquentar demais, remove as impurezas e aumenta a vida útil da máquina, né? Por isso que é tão importante a gente manter a manutenção das máquinas, né? Conceitos importantes, que é a viscosidade, realmente isso aqui é coisas voltadas aí para manutenção da máquina, né? Utilizar aditivos, como a gente está, quem aí dirige, tem um carro, tem que estar sempre aí de olho de como que está aí, por exemplo, a água no radiador, o óleo, realmente para o bom funcionamento do carro, também é assim com as máquinas agrícolas. Aqui, pessoal, classificação SAE, do SAE, existem aí vários tipos, né, de óleos para colocar nas máquinas. Então, assim, isso é coisa que, gente, realmente eu não vou aprofundar, porque é mais aí para quem vai partir aí para área mecânica, né, que aí realmente tem que saber. As graxas, né, pessoal? É importante também, né, ter aí a manutenção das graxas nas máquinas. Esse é um ponto, assim, fundamental, né, na conservação, na manutenção das máquinas agrícolas, né, para vedação, para não escorrer.
a potência do trator, né? Os meios de aproveitamento. O trator, gente, hoje em dia, como eu disse para vocês, existem vários, né, tipos de trator, de tecnologia, então tem aí sistema hidráulico, barra de tração, tomada de potência, né? E que é algo assim que realmente tem que estar sempre olhando e vendo e mantendo a manutenção para evitar desgastes futuros, prejuízos futuros, né? Aqui eu vou mandar esse slide para vocês, vou passar aqui um pouco, porque nosso tempo já está acabando, né? A tomada de potência, né? Existem aí vários tipos, né? Como eu já disse nos slides anteriores. Existem vários tipos também de engrenagens, a dependente, a independente, o duplo estágio. Os lastros, pessoal, o objetivo é aumentar a estabilidade, reduzir a patinagem, melhorar a tração, né? Isso aqui é realmente coisas que contém na máquina, né? E outra coisa, pessoal, como também tem aí vários tipos de pneu, medidas de pneus para carros, também tem para as máquinas agrícolas, né? Existe aí a especificação, né, do pneu, né? A largura, o diâmetro do aro. Não vou aprofundar realmente, porque é coisas que, como se diz, não tem, assim, a necessidade da gente aprofundar. Então, pessoal, eu vou fazer um fechamento aqui da nossa aula, né, um encerramento mesmo da nossa aula, que realmente a mecanização, ela aumenta aí, né, a eficiência do trabalho no campo, ajuda muito aí na produtividade, né, na qualidade da lavoura, reduz, né, o esforço humano, porque imagina aí se a gente tivesse que fazer tudo aí à base do braço, né, haja braço para tanto serviço, né, no campo. E exige, a mecanização, pessoal, ela exige um conhecimento técnico, né? Como eu disse para vocês, realmente é bom a gente ter aí uma base, saber, né, nossa, que a máquina, ela tem todo um funcionamento, tem toda a sua funcionalidade e tal, mas realmente para aprofundar mesmo é quem vai trabalhar em mecânica agrícola e tal. E como eu falei no decorrer da aula, né, pessoal, as máquinas, elas requerem, né, uma manutenção, planejamento, né, mas é isso mesmo, pessoal. Ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma sugestão? Ficou claro a nossa aula, então? Que pena, né, gente, que está acabando. Espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula. No início do mês que vem, a gente tem a nossa segunda aula. Já estou ansiosa para a nossa segunda aula, para continuar falando sobre os equipamentos e maquinários agrícolas. E é isso, pessoal. Ninguém tem dúvida? Então é isso, pessoal. Vamos encerrar por aqui. Desejo aí para vocês uma ótima noite,
um bom descanso e uma ótima semana e até a nossa segunda aula. Um prazer conhecer vocês. Foi muito proveitosa a nossa aula. Gostei de ver, pessoal. Continue assim. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Olivia, você encerra aí a gravação?